O PT Airsoft veio hoje conhecer o José Elias. É o líder do Clube BER e também líder da equipa BER. Bom dia. Quem é o José Elias? Bem, chamo-me José Elias, tenho 40 anos, feitos a semana passada, portanto, cheguei aos entas, ainda estou um bocado traumatizado com isto. Sou informático, consultor informático. Iniciei-me no Airsoft em 2008, na altura a convite da equipa Tech, que hoje já não existe, aqui da empresa. Fiz uns jogos, ainda joguei quase durante um ano e meio, entretanto, vida profissional, pessoal, acabou por me afastar um bocadinho do Airsoft e o equipamento foi arrumado dentro do armário. Fizeste uma pausa? Uma pausa de uns aninhos, ficou lá tudo a ganhar muito pó. E agora voltaste em força? Em força, voltei há 4 anos, desafiado por um grande amigo meu que jogava Airsoft no Escoa, e ele andava ali, então quando é que vem jogar, quando é que vem jogar? E, está bem, pronto, vamos carregar as baterias, ou comprar umas baterias novas e vamos dar umas bagadas. O que é que te fez interessar pelo Airsoft? Por exemplo, já tinhas jogado paintball? Já tinha jogado paintball a nível recreativo, na empresa, uns amigos paintball, mas se a gente pensar bem, o que é que me puxou no Airsoft? E eu acho que se calhar puxou a grande parte dos jogadores da Airsoft. Nós quando éramos miúdos, brincávamos com canudos e cartuchos a disparar uns aos outros. O Airsoft é só uma maneira mais realista e mais cara de andar a brincar uns com os outros, não é? E onde é que foram os teus primeiros passos em 2008? Onde é que tu começaste a jogar? Foi com a equipa Tech. Nós tínhamos um campo emprestado por uma amiga comum que tínhamos, que era uma quinta ali na Charneca da Caparica, e depois fazíamos jogos, ou fazíamos lá treino ao domingo, só entre nós, porque a comunidade era muito pequena, em 2008. Volta e meia éramos convidados para algum... Eu lembro de fazer um jogo convosco, com o Luzote, 1 ou 2 jogos, íamos jogando por aqui, por ali, um fim de semana, não era o que é hoje, não é? Que hoje temos dificuldade, temos dificuldade em escolher a que jogo é que vamos. A primeira arma da Airsoft foi uma Jing Jong, encomendada na Avelon, em Espanha, uma MP5 SD6, que ainda hoje eu tenho, nunca despachei, continua lá em casa, continua funcional. A única coisa que levou neste tempo todo foi borrachas de op-up. Fabulosa. Recordas-te do teu primeiro jogo? O primeiro jogo que tu digas, este marcou-me? Recordo-me, foi um jogo no nosso campo, devíamos ser talvez 50 pessoas, que na altura e para todos os jogos que eu fazia, 50 pessoas já era um número bastante considerável. Foi no nosso campo, na Charneca, e foi o meu primeiro jogo. Aliás, foi o jogo que mais marcou, foi o meu primeiro jogo. A adrenalina, não é, que eu senti foi fabulosa, não é? Porque eu acho que ao final de quarto de hora, 20 minutos de jogo, eu já me tinha esquecido que estava a jogar Airsoft e na minha cabeça acho que houve ali um clique e eu já pensava que aquilo era a sério. São mais as coisas boas ou as coisas más que tu achas que hoje em dia evoluíram, entre aspas, evoluíram no Airsoft? Eu acho que o Airsoft, a comparação do Airsoft com o Airsoft 2008, com o 2018, e nestes 10 anos, houve um aumento de coisas más e houve um aumento de coisas boas. E não te consigo quantificar, dizer, hoje o Airsoft é pior ou melhor do que em 2008. É diferente. Principal crítica que eu aponto ao Airsoft de 2018, em Portugal, o Airsoft nacional, é o mundo mudou e o Airsoft não quer mudar com o mundo. E eu acho que este é o principal problema. Eu vejo todos os dias no Facebook pessoal chorar por causa das pinturas. E eu penso, é óbvio que não deve haver um único jogador em Portugal que goste das pinturas. Mas em 2008, não havia pinturas, tínhamos de ter a ponta vermelha, senão não falha a memória, não é? A FPA obrigava-nos para nos inscrevermos na Federação Portuguesa de Airsoft, que hoje é aula, não é? Eu tive de pedir o registro criminal. Hoje ninguém pede o registro criminal. E isso era uma coisa que achas que devia manter-se, a fazer um pedido de registro criminal? Se eu acho que... Ou achas que, por exemplo, para ser jogador de Airsoft hoje em dia, devia haver algum tipo de período de experimentação, algum teste, alguma coisa que puxasse o jogador de Airsoft a dizer sim, vale a pena ser jogador de Airsoft?
Acho. Não um registro criminal, não é por aí. Nem resolveria nada, porque 90% dos problemas que nós vemos diariamente nos jogos pelo país não são provocados por pessoas que tenham registro criminal. Acho que não é o registro criminal. É a maneira de ser. É a maneira de ser. Eu sou um acérrimo defensor da criação de uma federação. Há muito tempo que eu digo isto, a federação era fundamental. Aliás, um dos problemas principais do Airsoft Nacional não é no jogador que é imortal ou no jogador que é crente. Um dos principais problemas do Airsoft Nacional é as APDs não se entenderem. Parece que cada um tem a sua quinta e tem de defender a sua quinta a todo o custo e não pode ser amigo da quinta ao lado. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Tu achas que alguma vez as APDs se vão entender? Achas que uma vez, para o bem do Airsoft, vai haver um entendimento? As pessoas vão pôr de parte os egos, as quesílias? Henrique, as entidades são feitas de pessoas e se as pessoas tiverem vontade, a filosofia muda. Achas que para haver uma união de facto, finalmente, das APDs, teria que haver sangue novo e o sangue velho que lá existe há muitos anos desaparecer? Acho que o sangue existente ou se adapta à realidade ou que dê lugar a sangue novo. E acho que o Henrique, por exemplo, e falando na aula, é uma pessoa com extrema capacidade intelectual e de visão para levar o Airsoft para a frente. Acho que o Onça também tem essa capacidade. Portanto, não posso dizer, não, estas pessoas estão lá a mais, venha sangue novo. Não, estas pessoas têm-se de entender e têm de conversar e têm de meter o ego delas de lado e perceber, se eu sou o presidente de uma associação, o meu principal programa tem de ser levar o Airsoft para a frente, como um todo. Se houver uma federação, na prática ou na teoria até existe uma federação, não é? No papel já existe a FEDAP, está criada, tem estatutos, só que está parada. E ninguém consegue explicar porque ela está parada. Isto não faz sentido nenhum. Achas que há entraves grandes por parte de quem legisla e por parte da PSP, por parte do IPDJ, para fazer com que também o projeto, por exemplo, FEDAP, não vá para a frente, ou a FEDAP não está a ir para a frente apenas e só por falta de, ou por inércia dos jogadores que a compõem? Eu não me acredito que a PSP, o IPDJ ou a Assembleia da República metam qualquer entrave à ida da FEDAP para a frente. Não me acredito, tem mais que pensar. Nós somos muito pequeninos, somos 15 mil pessoas no meio de 10 milhões. Não somos demasiado insignificantes. Com a existência de uma FEDAP, haveria um ponto único de comunicação com a PSP, com o IPDJ e com a Assembleia da República. E só assim poderíamos ter uma força real. Porque enquanto nós andarmos em lutas constantes entre APDs, não é? E eu faço assim, tu fazes assado, e eu digo assim, tu dizes assado, isto nunca há de avançar na Assembleia da República. Se fosses tu a estar à frente de uma APD/federação, mas se fosse, imagina, à frente de uma federação, o que é que tu gostarias de ter no Airsoft em definitivo? A nível de legislação, a nível de tudo. O que é que tu gostarias de ter se pudesses mandar? O que é que acabavas? O que é que começavas? De forma assim muito rápida, o que é que me podias dizer? O primeiro objetivo seria convencer a Assembleia da República a tirar as repercussões da Lei das Armas, dando em contrapartida, porque esta é a parte importante, porque quando nós pedimos alguma coisa, temos de dar alguma coisa em contrapartida, não é? E dando em contrapartida a garantia que nós próprios, como federação, iríamos regulamentar o desporto e iríamos impor regras para evitar todos os medos que a Assembleia da República tem quando causou a colocação das pinturas e as reproduções dentro da Lei das Armas. Então, se houvesse essa abertura, achavas que as pinturas podiam acabar, os limites podiam aumentar? Havia alguma coisa que gostavas de mudar? Claro. As pinturas poderiam acabar, mas em contrapartida a única maneira de acabar com as pinturas seria existir um cadastro nacional de armas de Airsoft.
Era a única maneira da Assembleia da República aceitar acabar com as pinturas. Em relação à potência das armas, é óbvio que eu gostava de mudar a potência das armas. E gostava porquê? Porque gostaria de tornar o Airsoft mais real, e para tornarmos o Airsoft mais real, iríamos ter pelo menos 3 classes de armas. Pistolas, ou armas secundárias, com uma potência 0.7, 0.8 joules. Continuaríamos com as AEGs a 1.3 joules, porque sinceramente 1.3 joules é mais do que suficiente para todos os jogos, e depois criaria um terceiro tipo de armas para os snipers, onde poderíamos ir aos 1.5, 1.6 joules. Tu achas que num futuro médio prazo isso pode ser uma realidade? Não me acredito. Não me acredito, não há vontade interna disso. Mudando o assunto, quem são os BER? Quem são os BER? Os BER são uma equipa com 2 anos. 2 anos fizemos um longo caminho, como estava-te a dizer, com uma filosofia muito própria. Não vou dizer que a nossa filosofia é certa e dos outros é errada. Não existem filosofias certas ou erradas. Existem filosofias, todas elas estão certas se forem bem conseguidas, e nós temos um grupo bastante coeso, com cerca já de quase de 20 jogadores, que é fabuloso, e temos uma postura no Airsoft muito concreta, que foram definidas logo nos primeiros passos. E que postura é essa? Ao contrário de outras equipas, e mais uma vez não estou a dizer que as outras equipas estão erradas, muito pelo contrário, acho que há espaço para toda a gente. A nossa maneira de estar no Airsoft é, primeiro está a família, depois está o trabalho e depois é que vem o Airsoft. Nós não somos os Ramos, não somos os ninjas, não somos nem queremos ser a equipa mais tática em campo, não queremos ser a equipa que mais mortes causa em campo, não queremos ser aquela equipa que as outras equipas dizem eu não quero jogar contra eles, que eles são muito bons. Nunca tivemos esse objetivo, mas queremos ser a equipa que são conhecidos como os BER são os gajos muito porreiros, que não causam problemas em campo e é divertido jogar com eles. Falando agora um pouco mais no geral do Airsoft, qual é o maior problema do jogador de Airsoft hoje em dia? Qual? Falta de acompanhamento. Falta de acompanhamento. Isso é, talvez, neste momento, o maior problema dos novos jogadores. Não é porque antigamente éramos todos muito bons e muito boas pessoas e hoje em dia são só marginais. Não, é óbvio que não é. Agora, o que eu quando entrei para o Airsoft tive um acompanhamento. Pessoas que já praticavam, que me diziam, Elias, não podes fazer isto, podes fazer aquilo, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Hoje em dia, compra-se uma reprodução, inscreve-se numa APD. A APD a única coisa que faz é receber o dinheiro e emitir o cartão e pronto, vou jogar. O que é que tu achas que fez com que muitos jogadores já não percam tempo a acompanhar os novos? Tu foste bem acompanhado, tiveste alguém que te ensinou as regras, fez-te as guidelines para tu evoluir no Airsoft. O que é que acontece hoje em dia para uma grande parte dos jogadores iniciarem-se e não serem acompanhados por alguém mais experiente? Não te sei dizer, Henrique. Eu acho que este acompanhamento dos jogadores mais novos, e pelo que... Eu não conheço ninguém que tenha começado a jogar Airsoft comprando uma reprodução e aparecendo a um domingo de manhã num campo aí qualquer, olha, deixa-me jogar. Ninguém faz isto. Normalmente, ou vão por conhecidos, ou sabem da modalidade e vão a uma loja, veem o material, ou vão para o Facebook e a gente vê dezenas de novos potenciais jogadores. Eu gostava-me de iniciar, como é que eu faço isto? E normalmente o que a gente vê no Facebook é, olha, então és de que zona? Eu sou de Santarém. Olha, em Santarém há esta e esta equipa, contacta um deles. Eles contactam essa equipa e essa equipa recebe-os. Eu acho que devia ser a obrigação dessa mesma equipa fazer o coaching para estes novos jogadores. E eu acho que isso não está a acontecer. O Airsoft, como qualquer outra modalidade desportiva, é o reflexo da sociedade. Há boas e más pessoas. E nós temos de saber distinguir o trigo do joio. Ponto. E se a comunidade em geral
aqueles que realmente amam o Airsoft e têm prazer em jogar Airsoft, não só como modalidade, mas pela camaradagem que existe no Airsoft, e a gente sabe que existe, não é? Se começarem a ter tê-los no sítio e a dizer, tu não jogas mais comigo, porque tu não és uma pessoa digna de jogar Airsoft. Às tantas, se calhar criamos ali um grupo, ninguém quer jogar com eles, e eles vão jogar sozinhos, arranjam um campo, deixam de usar bebês de plástico e começam a usar de alumínio entre eles, é problema deles e nós não temos nada a ver com isto, não é? Mas a comunidade tem de tomar uma posição. O Facebook veio destruir um pouco o Airsoft em Portugal. E falo de Portugal, que é o que nos interessa, não falo dos outros países. Eu não acho que o Facebook seja responsável pela destruição do Airsoft em Portugal, longe disso, não é? Mas acho que o Facebook foi responsável pela desinformação dos jogadores em Portugal. O Facebook é a desorganização total. E depois tornou-se uma excelente plataforma para ofender outras pessoas. É fabuloso. Inclusive no PT Airsoft, no Facebook. Eu se pegar no fórum PT Airsoft, e se for entrar hoje no fórum PT Airsoft, eu não faço a mínima ideia, mas é capaz de haver 20, 30 mil posts, ou mais, se calhar sabes melhor do que eu quantos posts lá, e aposto contigo um jantar como não chega a 1% do total de posts que estão no fórum do PT Airsoft ofensivos, ofender outra pessoa. Não existe. A gente pode correr o fórum de alto a baixo e não vê ninguém ofender ninguém. Pode ver opiniões divergentes, mas não vê ofensas. Chegamos ao PT Airsoft no Facebook e são ofensas atrás de ofensas. E depois, uma conversa que ninguém se entende. E uma coisa que eu adorava nos fóruns, ainda hoje muitas vezes consulto o PT Airsoft, só que está quase morto, não é? Eu vi uma determinada informação no PT Airsoft, daqui a um mês, como é que era isto? Eu vi como é que se fazia isto no PT Airsoft. Chegava lá, motor de busca, encontrava aquilo e tinha o post lá, todo bem organizadinho. No Facebook a gente não faz isso. Mas no Facebook, por exemplo, existe a ferramenta de pesquisa. Achas que os jogadores de Airsoft hoje em dia querem a papinha toda feita, não perdem tempo a pesquisar, não se importam não sabem. De repetir 500 vezes a mesma coisa? Não sabem pesquisar. Não sabem pesquisar. A ferramenta de pesquisa do Facebook não é uma ferramenta intuitiva, como era, por exemplo, num fórum, e eles não sabem pesquisar. Para terminar, Elias, onde é que tu vês o Airsoft daqui a 5 anos? Onde é que eu vejo o Airsoft daqui a 5 anos? O Airsoft nacional. Futurologia, a esta hora, não é fácil. Como é que eu vejo o Airsoft nacional? Depende. Depende muito do que acontecer na comunidade. Como eu te disse, o mundo, e eu repito isto muita vez porque o mundo evoluiu e o Airsoft não quis evoluir. Se o Airsoft não evoluir, eu vejo um futuro negro para o Airsoft nacional. Se o Airsoft evoluir, acho que podemos ter um futuro diferente do que é hoje, mas para melhor.